Hoje a nossa conversa é sobre o ensino da medicina veterinária no Brasil. O país tem mais de 500 cursos de graduação, é um número que preocupa por causa da quantidade e também por causa da qualidade da formação profissional. A pergunta é: como chegamos a este cenário? Outro aspecto que vamos abordar é o ensino à distância da medicina veterinária e os riscos que esta modalidade traz. Além disso, claro, vamos explicar como tem sido a articulação do CFMV neste contexto. Para este bate-papo, convidamos a médica veterinária Maria Clorinda, ela que é presidente da Comissão Nacional de Educação e Medicina Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Professora, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês. Professora, a senhora poderia fornecer para a gente um panorama, como está o cenário atual dos cursos de medicina veterinária aqui no Brasil? Olha, o Brasil tem várias coisas que as pessoas falam que são jabuticabas, e eu digo que são tão próprias que chegam a beirar a esquizofrenia. Nós somos, sem sombra de dúvida, o país do mundo que mais cursos de medicina veterinária tem. É claro que nós somos um país continental, é claro que nós temos regiões que ainda precisam de ter cursos, mas temos também um excedente muito grande. E qual é a nossa preocupação? É que qualidade não é o denominador comum de todos esses cursos. Então, um panorama hoje, de uma maneira assim muito resumida para vocês, nós temos cerca de 580 cursos em atividade no EMEC. Desses 580 cursos, 513 estão em pleno funcionamento. 62 aparecem no EMEC como não iniciados, mas com autorização, e alguns já iniciaram. E somente 5 estão em processo de extinção. Isso significa que essa marca de 580 cursos é um número inimaginável. Agora, quando você pega este número e começa a avaliar, onde estão, quais são as notas, qual é a qualidade do estudante que está sendo formado, aí a gente tem um cenário que é muito, muito triste e desolador. Porque são jovens que investem, às vezes, uma quantidade razoável de dinheiro e não obtêm o que era esperado, que é uma formação de qualidade. Professora, como eu falei na abertura do programa, a pergunta é como chegamos até este cenário? Que fatores podem explicar esse boom de cursos no Brasil? Pode ser, por exemplo, pode estar relacionado à questão de demanda por animais de companhia, a questão de produção também, pecuária, enfim. Quais são esses fatores? Eu ficaria muito feliz de dizer para você que é isso. Sim. Mas não é. Na verdade, essa mesma trajetória crescente de cursos a gente observa também em outras áreas profissionais. Só para deixar restrito, alguns cursos, por exemplo, da área de saúde, tais como odontologia, a própria biomedicina e, mais recentemente, a própria medicina. Então, o que nós temos é uma tendência de transformar o ensino em um bem e ele passar a figurar como simplesmente mais um produto a ser oferecido para as pessoas. Isso significa que a preocupação com a qualidade não existe. Então, na minha perspectiva, é uma área onde foi possível um crescimento econômico no aspecto puramente mercantilista. E a gente ainda tem uma concentração muito grande em grandes empresas que estão replicando o mesmo curso em 10, 20, 30 cidades do país. Então a gente está falando aí de 580 cursos só no Brasil. Isso é muito mais do que o número de cursos que existem, né, em todo o mundo. A senhora falou agora há pouco sobre a questão da qualidade, que é o que mais preocupa. Por que esse número, então, influencia diretamente na qualidade da formação de médicos veterinários? O nosso conselho conseguiu, junto ao MEC, que os novos projetos passassem pela comissão de ensino do conselho. Então, a gente sempre, há muito tempo, a gente escuta que esses cursos estão aumentando e que talvez a qualidade deixasse a desejar. A partir do momento em que
nós começamos a realmente avaliar esses cursos, o cenário é muito mais grave. Vou dar exemplos reais de projetos que passaram pela nossa avaliação. Um curso de medicina veterinária sendo proposto com 5 docentes e nenhum deles médico veterinário. Então, quando a gente fala que a qualidade ela deixa a desejar, são várias dimensões. Dimensão 1, próprio corpo docente. Dimensão 2, infraestrutura. E dimensão 3, a própria remuneração dos docentes que estão alocados nesse curso. Então, nós temos docentes, por exemplo, que o mesmo docente ministra de 10 a 12 disciplinas diferentes. Então, é uma equação que não tem como ela fechar e ter como resultado qualidade. Nesse cenário aí que a senhora colocou como a medicina como um produto, apenas como venda, né? O que é que está por trás de tudo isso e como o Conselho Federal de Medicina Veterinária, os regionais também, podem atuar para impedir que esse número continue crescendo, né? Quais foram as ações lá atrás que tentaram, de alguma forma, minimizar esse crescimento? E a gente vê que não foram tão satisfatórias essas medidas, mas o que é que pode ser feito hoje para poder reverter? Nós temos várias frentes, né? E o Conselho tem procurado, ao longo dos anos, trabalhar em várias dessas frentes. Então, acho que todos nós que temos um pouquinho mais de tempo na profissão lembramos que, talvez há uns 15 anos atrás, houve uma tentativa de ter uma prova nos moldes do que acontece na OAB, em que só poderia exercer a profissão as pessoas que tivessem aprovação. E nós não podemos continuar com essa prática porque não existia uma base legal para isso. Então, hoje, uma das ações é que tem um PL que está tramitando na Câmara dos Deputados com esse objetivo, de existir uma prova onde só vai poder realmente exercer a medicina veterinária aqueles que conseguirem a aprovação. O Conselho também já teve um sistema de acreditação dos cursos voluntários, então nós estamos retomando. É claro que como o sistema cresceu muito agora, o que a gente vai trabalhar é com regras gerais, em que a comissão vai definir o escopo e vamos trabalhar junto com as comissões estaduais para que o Estado, as comissões dos estados, os conselhos estaduais possam efetivamente fazer a avaliação e aquelas instituições que tiverem interesse, nós acreditarmos. Então, esse é um segundo caminho. Existe sempre uma preocupação também muito importante em dar apoio para os coordenadores no sentido de orientação, para que eles possam, no seu ofício de coordenador de um curso de medicina veterinária, fazer isso de uma maneira correta. Nós temos as nossas novas ECNs, que o Conselho trabalhou arduamente nisso, sensibilizou o Conselho, a Comissão Nacional de Educação, elas foram aprovadas em 2019 e nós precisamos agora avaliar exatamente a implementação. O prazo final foi 2023. E qual foi a grande diferença dessas novas diretrizes? É a gente ir para além do ensinamento técnico, para além do conteúdo técnico, no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para que o médico veterinário possa executar plenamente todos os eixos da sua profissão generalista, num contexto de produção de alimentos, num contexto de alimento seguro e de saúde, mas a saúde em 3 dimensões: a saúde animal, a saúde do homem e a saúde do ambiente. Então, nós estamos falando também de um médico veterinário que se insere em um contexto de uma só saúde. Sim. Professora Maria Clorinda, a senhora desenhou para a gente aí, trouxe algumas nuances em relação à questão do ensino presencial, colocou a questão de quantidade de docentes, remuneração, também quantidade de disciplinas que são ministradas por esses docentes. Acredito talvez que até turno, não é, do ensino possa interferir de alguma forma no aprendizado do aluno em relação à medicina veterinária, mas eu queria entrar em outra modalidade aí, que é o ensino à distância. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem um posicionamento completamente contrário à questão da EAD, mesmo considerando que é uma modalidade importante, é uma modalidade inclusiva. No final do ano passado, um projeto de lei foi aprovado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados,
limitando a 10% a questão de aulas semipresenciais, né, no EAD. Houve uma barulheira muito grande na internet, principalmente no nosso Instagram do CFMV, em relação a essa limitação. Só essa palavra limita já foi o suficiente para criar a maior polêmica ali. Quais são os critérios desse projeto que avançou para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e agora vai ser avaliado lá? Quais são os critérios desse projeto que limita em 10% as aulas semipresenciais? Veja bem, nós temos a inserção da nossa profissão no rol de profissões da saúde. Então já havia todo um arcabouço legal sendo trabalhado que proíbe a EAD na sua integridade em cursos da saúde. Então nós já víamos lutando para que, dentre esse rol, a medicina veterinária se enquadrasse. Então, como a gente ainda não conseguiu plenamente, entendemos que a limitação é fundamental e é importante, porque é inconcebível você formar um veterinário na modalidade EAD. E eu gosto muito de diferenciar dois conceitos, Léo. EAD, você tem toda uma plataforma e uma maneira de formar o estudante. É claro que ele tem um acompanhamento, por exemplo, para disciplinas de caráter humanístico, ela é satisfatória, mas quando você olha as novas DCMs, você pensa dos conteúdos que são atribuições de um médico veterinário e que essencialmente o ensino tem que ser prático. Então, não tem como você pensar em um curso de medicina veterinária de qualidade sem que a maioria absoluta das horas sejam não só presencial, mas com uma forte montante desse horário em cenários de aprendizado, tanto dentro da instituição quanto fora. E quando a gente traz a necessidade disso e a conversa que a gente tem que dizer é a questão, você vai colocar a sua vida em risco formando um profissional que não dá conta de realmente avaliar a qualidade de um alimento, de um profissional que não dá conta de avaliar a saúde de um animal, que lá na frente vá servir de alimento para as famílias desse país? A gente tem hoje uma perspectiva muito importante de resíduos, de antibióticos, que é também impactante na cadeia de produção, mas também na saúde humana. Então, quando a gente fala que não é adequado uma formação, EAD é disso que nós estamos falando. Agora, tem um conceito importante que cai no rol das metodologias ativas, que é o híbrido. Ou seja, é possível a gente utilizar a tecnologia a nosso favor e ter momentos em que você consegue fazer um aprendizado ao mesmo tempo presencial, mas, por exemplo, com um professor que está em um outro país. Então, a tecnologia também nos permite isso e nós precisamos agregar a nosso conceito de qualidade ferramentas que passam pelo híbrido, que é diferente do EAD. Sim, é a questão do equilíbrio, né? Exatamente. No ano passado, o MEC suspendeu a criação de novos cursos EAD em diversas áreas até março deste ano, né? Isso vem na esteira dessa articulação do CFMV, no sentido de realmente proibir definitivamente a liberação de cursos nessa modalidade. Há alguma sinalização do MEC nesse sentido, em de repente estender essa decisão ou deliberar de outra maneira, de forma definitiva, em relação a esses cursos? As comissões de ensino dos vários conselhos têm produzido vários documentos técnicos para subsidiar os conselhos nessa luta política. Mas nós precisamos ser muito pé no chão. Nós estamos falando de uma luta que envolve um lobby muito grande de grandes corporações e nós estamos falando de muito dinheiro. Então, a partir do momento que o ensino é entendido simplesmente como um bem, inclusive, existe até aquela perspectiva de falar, por que não a Organização Mundial do Comércio não ter no ensino um dos seus braços? Então, é desse grau de lobby que a gente está lidando. Então, não é uma luta fácil. Mesmo com todo o esforço político de todos os conselhos, é necessário permanecer focado e permanecer continuamente produzindo dados que mostrem que o que nós temos não está dando
não está permitindo ao país o seu crescimento. Por quê? Porque nós temos uma formação de uma juventude que não está sendo adequada. E eu fico pensando que, de uma certa maneira, a gente está vendendo uma ilusão para o jovem, que paga caro por um curso, achando que ao término daquele curso ele está preparado para enfrentar o mundo do trabalho, e ele se vê com um diploma e com uma formação que não o capacita para ter um serviço, um emprego e um salário digno. Essa é talvez a maior preocupação que todos os nossos conselhos, principalmente da área de saúde, têm enfrentado. A senhora traz uma questão importante que é apresentar, entregar dados ao Ministério da Educação ou até outros atores nesse cenário, justificando a necessidade de proibição dessa modalidade de ensino e também na medicina veterinária, no caso, e também em relação à qualidade dos cursos que são presenciais. É importante, professora, que se diga, e eu quero insistir contigo exatamente nisso, que o Conselho Federal, ele não tem, digamos, a tinta na caneta para dizer vou fechar a faculdade tal, vou abrir o curso tal, não é isso? Qual é de fato o papel do Conselho nesse ambiente? Sim, seria muito bom que a gente tivesse esse poder. Eu entendo que ao lutar em várias frentes e até conseguir que o MEC aceite mandar os projetos para ter uma avaliação prévia, já foi um caminho. Mas o fato da comissão, por exemplo, negar uma abertura de um curso não significa que esse curso não é aberto. Então, o Conselho faz uma parte que é essa mobilização política. Na verdade, a decisão final, nós dependemos dos deputados e dos senadores, em última instância, de uma legislação. E mesmo quando você ganha, uma coisa que nós aprendemos, um direito que é ganho não significa que ele vai permanecer no tempo. Então, além de conseguir o direito, a gente tem que lutar para que aquilo permaneça. E o trabalho do Conselho Federal no EAD, no começo, foi muito forte, inclusive pegando cartas de todas as instituições. E mesmo assim, com todo o esforço, com toda a mobilização do Conselho Federal e dos regionais, nós não conseguimos barrar a EAD, né? O MEC autorizou, tem cursos abertos, né, que não estão formando médicos veterinários, estão dando uma falsa ilusão de que estão formando médicos veterinários. Apesar disso, a agenda, que já vem extensa desde o ano passado, desde o início dessa atual gestão, a gente tem acompanhado, não é? A articulação no Congresso, junto ao Ministério da Educação também, essa agenda tem se intensificado, não é, professora? Como está o planejamento para 2025? Aí? Qual é o horizonte que a senhora consegue desenhar para a gente? Nós vamos continuar trabalhando no sentido de cada vez mais municiar o Conselho de dados que possam ajudar nessa luta política, porque é essencialmente uma luta política e econômica. A ideia é começar a trabalhar, gerar dados muito, muito importantes, fazer diagnósticos e, ao mesmo tempo, disponibilizar também na página do Conselho informações para a sociedade como um todo, que é um painel onde a gente vai informar quais são os cursos, qual é a nota, qual é uma infraestrutura mínima que esse curso tem, para que as pessoas possam, pelo menos, ter uma informação validada, retirada do MEC e trabalhada em um formato de fácil acesso, para que a sociedade, as famílias possam olhar e dizer, não, eu estou colocando meu filho, a minha filha, para estudar numa escola que tem, pelo menos, um hospital veterinário. Quero pegar esse fio então, porque a gente vê que a responsabilidade é compartilhada, né? Para o estudante, para a pessoa que pensa em ingressar na medicina veterinária, por exemplo, quais seriam as orientações que a senhora daria, além de buscar esses dados aí, né? Antes de escolher onde vai estudar, o que é que deve ser observado antes de chegar a pagar por uma matrícula, pagar por uma inscrição, porque, como a senhora já colocou aqui durante a nossa entrevista, muitas vezes esse estudante, essa família, desembolsa valores, né, elevados e no final a gente vai ter um problema, que é um profissional com a qualidade de formação profissional ruim, que vai trazer prejuízos para o mercado de trabalho e também para a sociedade. Então, quais orientações a senhora pode fornecer? E para o próprio jovem que se vê em uma situação de angústia. Frustração. Frustração. Então,
Primeiro, as pessoas têm que entender que existe diferença entre uma faculdade, um centro universitário e uma universidade. Então, esse é o primeiro elemento. Você está fazendo um curso, qual é a sua instituição? Se é uma faculdade, provavelmente é quase como um colégio de terceiro grau. O que diferencia uma faculdade de um centro universitário? No centro universitário, você tem mais de uma área do conhecimento e já precisam ter mais cursos de graduação e minimamente ações que envolvam extensão e pesquisa, pelo menos um programa de iniciação científica. Quando você parte para o ente maior, é a universidade, aonde a gente já está falando de um local onde 3 atividades são exercidas de maneira concomitante: ensino, pesquisa e extensão. E para ser universidade, você tem que ter agregado cursos de pós-graduação, de mestrado e de doutorado validados pelo MEC. O centro universitário tem que ter cursos de graduação validados pelo MEC. Aí nós estamos falando de em torno de 8 cursos para ser um centro. Então, a primeira coisa é isso. Uma universidade tem uma qualidade melhor que um centro universitário, que, por sua vez, tem uma qualidade melhor que uma faculdade de partida. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, as DCNs dizem que toda instituição precisa ter um hospital, uma clínica, escola. Então, você vai matricular o seu filho ou a sua filha em um curso que tem um hospital? É conveniado. Não, as novas DCNs são muito claras. Esse hospital tem que ser próprio. Terceiro, a formação é generalista. Eu não estou formando só um clínico de pequenos animais. Eu estou formando um profissional que consegue atuar em todas as áreas da medicina veterinária. Então, quais são os laboratórios e setores de produção que aquela instituição tem para receber o estudante? O que mais? Existe curso de residência? Para ter residência, eu tenho que ter casuística. Eu tenho que ter uma infraestrutura mais adequada. Existe um curso de mestrado e de doutorado ali naquela instituição? Então, são todas essas informações que ajudam a ter uma certeza que você está escolhendo uma instituição que vai ter capacidade de oferecer, né, um ensino de melhor qualidade. E é muito importante as pessoas entenderem que, quando a gente fala em ensino de qualidade, existem excelentes instituições privadas que têm ensino de qualidade. Nós não estamos dizendo que todas são ruins, não é isso, tá certo? Mas, se você olhar o último ENAD, a maioria dos cursos com nota 4 e 5, que são a maior nota é 5 e a segunda maior nota é 4, estavam em instituições públicas, federais e estaduais. E a maioria dos cursos com conceito 1 e 2 eram privadas com fins lucrativos. E a gente tem também uma distância muito grande na quantidade de cursos. Já partindo aqui para a gente encerrar essa conversa nossa, Léo, só para você ter ideia. Hoje, no Brasil, nós temos 326 cursos que estão em instituições privadas com fins lucrativos, 165 em instituições privadas sem fins lucrativos, 62 em públicas federais, aí tem as universidades e os institutos federais, 18 em públicas estaduais e 5 em públicas municipais. Então, são quase 300 cursos em privadas com fins lucrativos. E nesse segmento estão realmente as instituições que têm uma infraestrutura menos adequada e as notas mais baixas no ENAD. Maria Clorinda, médica veterinária, presidente da Comissão Nacional de Educação e Medicina Veterinária do CFMV aqui com a gente. Quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo tão esclarecedor. Estúdio CFMV sempre à sua disposição. Muito obrigada por essa oportunidade e dizer que é um prazer estar conversando, tirando essas dúvidas. E a gente gostaria que todo médico veterinário desse país tivesse certeza que todo o esforço possível para garantir um ensino de qualidade está sendo feito pelo sistema que envolve tanto o federal quanto os regionais. Obrigado, Maria Clorinda, e também a você aí do outro lado. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e até o próximo Estúdio CFMV.